Nesse momento onde queremos meditar sobre Jesus Cristo, nos liberta da escravidão. Podeis vos assentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos novamente aqui reunidos como igreja, celebrando a Reforma Protestante. Começou um protesto de fé, um protesto de liberdade, um protesto de escuta que precisava ser feito para quem não era ouvido. Jesus, no texto de hoje, ele diz aos judeus que eles deveriam ouvir a sua palavra, permanecer nessa palavra, conhecendo a verdade, e então eles seriam de fato libertados, verdadeiramente livres. E o que eles responderam? Eles disseram: nós somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de alguém. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. E mesmo não entendendo o que Jesus estava falando, eles não foram sinceros. Porque eles haviam sido escravos durante mais de 400 anos no Egito. Depois disso, eles foram escravizados pelo povo assírio. Depois disso, eles foram escravizados pelo povo babilônico. E agora, eles viviam sob o domínio do Império Romano. Claro que Jesus não estava falando de uma escravidão política, escravidão física. Jesus falava de uma escravidão muito mais terrível. A escravidão ao pecado, cujo senhor é o diabo. Através do pecado, o diabo nos afasta de Deus e ele assume um domínio sobre as pessoas. Não só sobre aqueles judeus, mas também sobre eu, sobre você, sobre todos nós. E essa é uma escravidão que engana. Essa escravidão ela é terrível porque ela se disfarça de liberdade. Foi assim que aqueles judeus se achavam livres, quando na verdade eram escravos. O pecado também age assim conosco. Nos faz acreditar que somos donos da nossa vida, que controlamos as nossas decisões, que podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo, com a nossa história, sem consequências. E este é o grande engano, porque tudo nessa vida tem consequências, principalmente decisões erradas que nós tomamos. Tem muita coisa que a gente não tem a opção de escolher. Nós não escolhemos onde nascemos. Nós não temos como escolher quem serão os nossos pais. Nós não temos como escolher a cor dos nossos olhos. Mas nós podemos escolher a roupa que vamos usar. Podemos escolher o curso que queremos cursar para futuramente termos um emprego. E a maior de todas as escolhas não é alguém que faz por nós. Cada um tem essa opção. Deus concedeu a cada um de nós a escolhermos onde vamos passar a eternidade. O tempo sem fim, o sempre. E essa decisão acontece aqui, agora. Ou nós escolhemos, diante da pregação do Evangelho, diante dessa maravilhosa notícia de que temos um Senhor, um Salvador, e dizemos: isso realmente é para mim, através da ação do Espírito Santo, escolhemos permanecer nessa verdade, ou continuamos escravos. E o grande problema de se continuar escravo do pecado é muitas vezes achar que não somos escravos. É como aquela pessoa viciada.
seja em droga, seja em jogos, seja em celular, seja no que for, que diz assim: eu paro quando eu quiser, só mais um pouquinho, só mais uma vez, não vai fazer mal, e acaba não parando. Assim é a escravidão do pecado. Ou nós olhamos para Jesus e dizemos: realmente ali está o meu Senhor, o meu Salvador, e eu preciso dele. Eu preciso me libertar dessa culpa, dessa carga, através do perdão maravilhoso que ele me dá. Ou eu ainda continuo escravo. O mais terrível nessa escravidão que nos conduz à morte eterna é que a gente gosta dela. Ela é a condição de todo ser humano desde o seu nascimento, porque, como foi lido aqui no texto de Romanos pelo Júnior, todos pecaram, todos diante de Deus estão condenados, estão afastados de Deus. Por isso, se não tiver uma interferência de cima, de quem não tem pecado, nós não temos como nos libertar do pecado, e não queremos, porque o pecado ele nos seduz, ele nos controla, ele é viciante. É aquilo que eu falei antes: só mais uma vez, só mais um pouquinho, não tem problema, não vai fazer mal o que faz. Mas que bom que nós temos a notícia do Evangelho. Aquela notícia do Evangelho eterno que acabamos de ver no texto de Apocalipse. O anjo nunca deixou que esse Evangelho ficasse totalmente escondido. Em todos os momentos da história sempre houveram cristãos pré-reformadores que clamavam pelo Evangelho puro. Até que veio Lutero e traduziu a Bíblia, para que o povo pudesse ler na sua própria língua aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está proclamando. E é então que nós podemos ler com muita alegria: se, pois, o Filho de Deus vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Essa foi a promessa de Jesus no texto de hoje. Essa liberdade para nós não custou nada. Para Jesus custou um preço altíssimo. Ele, que não tinha pecado algum, escolheu carregar as consequências do meu, do teu, dos nossos pecados, derramando o seu santo e precioso sangue por amor a nós. Ele não era obrigado a fazer isso. Ele mesmo disse: eu vou para Jerusalém para dar a minha vida por vocês. Ninguém a tira de mim, eu a dou porque eu quero. E ele fez isso por amor. A cruz é o momento da entrega. A ressurreição é o momento da vitória. Ali Jesus venceu o diabo, o inferno e a morte. Esta é a verdade que está sendo proclamada novamente hoje. A mim, a ti, a todos nós. Essa libertação seria inútil se não chegasse até nós. Na época de Martinho Lutero, a palavra estava escondida do povo. As bênçãos de Deus eram vendidas. Se ensinava que o perdão dos pecados era conseguido pela veneração de relíquias, por penitências e por compra de indulgências. Mas, através do profundo estudo da Bíblia, o Espírito Santo tocou Lutero. E então, aquilo que está lá no texto de Romanos começou a fazer um sentido para a vida do Lutero. A salvação é somente pela fé. E Lutero ficou tão feliz com isso que ele mudou seu nome. O nome dele era Martin Luther, L-U-T-H-E-R, Luther.
E quando ele descobriu que é de graça, é presente, e essas amarras todas que ele tinha, que ele era prisioneiro, como todo o povo da época, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, porque se não cumprir toda a lei, não comprar indulgência, não fazer penitência, não ter relíquia, você vai para o inferno, aquela pressão, tudo aquilo caiu. Ele ficou super feliz, ele disse, eu estou livre. E a palavra em grego é eleuteria, TH, eleuteria. E ele, a partir daquele momento, em vez de assinar seu nome Martim Lutero, ele escrevia Martim Eleutérios. Martim, aquele que foi libertado, aquele que está livre. Por isso que no português ficou o Martinho Lutero. Essa alegria, você e eu também podemos ter. A liberdade conquistada por Jesus na cruz nos é dada, é presente. Por isso chamamos meios pelos quais Deus oferece a sua graça, o seu perdão, que é a palavra, aqui na absolvição, como aconteceu no início do culto, onde o pastor, que vocês, todos nós fomos perdoados, e através do batismo e da Santa Ceia, pela palavra e pelos sacramentos, Deus nos fortalece a fé. Por isso é tão importante estarmos no culto. Esse é o momento de suprema alegria, onde sempre de novo somos declarados livres das amarras do pecado. Se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora o último passo. É preciso permanecer. Já ouvimos, já conhecemos, já fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Não temos mais essa carga que foi jogada naquela cruz, mas as tentações continuam. O diabo é astuto e ele constantemente continua nos tentando com a dúvida, com a falta de tempo, com a preguiça, com o cansaço, com aquela história, mas será que é assim mesmo? E então é preciso a gente olhar para a lei, para os 10 mandamentos, e a gente não gosta de fazer isso porque a lei machuca. A lei, ela toca na minha ferida e diz, olha como tu está errado. Olha como tu estás diante de Deus, para. A lei serve de freio, para de fazer isso. E aí ela serve como espelho e diz, olha como tu está errado. É o segundo uso da lei. E aí vem o terceiro uso da lei, que é a norma, e diz, faz diferente. Faz de outra maneira. É preciso permanecer firme na Escritura Sagrada, para não sermos novamente confundidos como o povo da época era. Por isso, um dos pilares da reforma é somente a Escritura, não as vozes dissonantes que existiam na época e que existem novamente por aí. Somente pela graça é presente, não é através de penitência, relíquia e indulgência. Somente pela fé. Eu não preciso fazer nada. Esses são os pilares da reforma, que precisam ser lembrados novamente. Somos livres pela graça de Deus, revelados somente na Escritura, que obtemos somente pela fé em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros dessa mensagem da verdade que liberta. Assim como Deus usou Lutero e tantos outros, Ele também quer usar a mim e a ti, para que essa liberdade ainda chegue às pessoas que se encontram presas ao pecado por causa das vozes dissonantes
dissonantes que dizem Deus é amor, Ele aceita qualquer coisa, está tudo certo, não tem problema. Não. Tem problema. Sim, porque Deus diz que a sua palavra não muda. Tem problema, mas tem solução. E a solução é o Evangelho do perdão. Que Deus nos dê a mesma coragem, fé e amor que deu aos reformadores. Que a nossa vida proclame com nossas palavras e com ações que somente Cristo liberta e salva. Agora é a hora da liberdade. Agora é a hora da salvação. Permaneça nessa verdade. Faça a melhor escolha da tua vida, porque ela é única, é só tua. Ninguém pode escolher por você. Escolha a liberdade. Receba o perdão e a certeza da salvação. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Amém.